exemplo, estamos recebendo aqui no estúdio Juliana Storniolo, mestre em educação, pedagoga, especialista em educação bilíngue e diretora de ensino da Forci. Nosso muito obrigado pela sua presença, Juliana. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, Marcos Shizuka, é muito bom poder falar sobre educação na nossa cidade, né? Vamos começar falando, ou dando um recado, né, principalmente para os pais, aqueles que sejam de primeira viagem, sejam aqueles mais experientes que precisam acompanhar a mudança dos tempos para acompanhar os próprios filhos. Em relação aos marcos de desenvolvimento das crianças, como é que os pais podem fazer esse acompanhamento e de que maneira a escola também é importante na colaboração para esse momento? Importante a sua pergunta, é importante a gente falar de marcos de desenvolvimento na infância, né? Até esse mês de agosto nós tivemos várias datas comemorativas sobre a infância. Dia 24 foi a data da infância instituída pela Unesco, justamente pela importância desse olhar. Os marcos de desenvolvimento, eles têm, eu falo que são marcos mesmos, que nós todos, educadores, pais, profissionais, temos que estar atentos. Com muito cuidado, porque o importante, uma dica para os pais é ser observador, mas não ser ansioso. Porque cada criança também tem a sua etapa ali, né? Tem o seu desenvolvimento. Às vezes fica naquela comparação, traz muita ansiedade, mas não deixar de observar. Nós temos, sempre que a gente fala de marcos de desenvolvimento, a gente fala da parte motora, então a criança, o momento dela engatinhar, andar, pular, alternar os pés, a gente fala da parte de linguagem, então se a criança aos 2 anos não está produzindo nenhuma palavra, vale a pena buscar um aconselhamento, um especialista, alguém para ver, porque existem marcos nesse sentido, né? Nós estamos falando de desenvolvimento socioemocional, então como é que é a interação dessas crianças no dia a dia, e nós estamos falando também do desenvolvimento cognitivo, a aprendizagem. Então, são pontos que a gente sempre tem que estar em observação. A outra dica que eu acho que é muito importante é sempre também buscar recursos confiáveis. Então, tem muita coisa hoje na internet, mas cuidado com aquilo que não é confiável. Tem muitas informações, selecione, e a escola pode ajudar nisso. Tem muita receita pronta, né? Exatamente. E aí, como eu falo, causa mais ansiedade do que realmente ajuda muitas vezes. Então, busquem sites confiáveis, revistas confiáveis, livros confiáveis, e a escola, sem dúvida alguma, pode ser muito parceira nisso. A escola tanto pode apoiar com recursos, quanto, assim, os profissionais da escola, eles são treinados, são educados, são desenvolvidos para olhar para os alunos e olhar para o desenvolvimento. Então, participem das reuniões, conversem com os professores. Se a escola falar, olha, vale a pena avaliar, leve uma avaliação não faz mal para ninguém, né? Mas é realmente um ponto fundamental, e eu fico muito feliz que cada vez mais nós estamos falando sobre marcos, porque não sei se, não me parecia que era tão comum falar sobre isso antes. Eu acho que a gente pode estabelecer um comparativo, não é, Juliana, com desde cedo, mães e pais estão acostumados, por exemplo, a levar o bebê no pediatra. E lá no pediatra tem uma série de pontinhos naquela caderneta, onde o pediatra vai lá colocando, ele ganhou 200 gramas e cresceu 3 centímetros, ou seja, ele passa um parâmetro em relação a como a criança pode se desenvolver fisicamente com segurança. Sim. Quando ela dá uma quedinha, quando ela está um pouquinho fora da curva, os marcos, nesse caso, do aprendizado, servem para os pais como esse apontamento, né? Então não precisa ter medo deles também não, né? Exatamente. Quando apontar que, de repente, precisa corrigir rota. Exatamente, porque é uma avaliação, e a avaliação é essa, é corrigir rota, né? Então, tanto como eu falei, linguagem, aprendizagem, motor. O pediatra, ele é, sem dúvida, importantíssimo, principalmente nesses primeiros anos, porque, como você falou, ele vai mostrando e orientando. E quando a gente fala de primeira infância, a gente está falando aí até 6 anos. E nesse período, a criança, ela se desenvolve, o cérebro da criança, assim, ele se desenvolve muito rápido. Então, é visível, os marcos, eles são visíveis para os educadores, para o pediatra, então tem que ser realmente uma equipe aí. E aí, como você falou, é só acertar a rota muitas vezes, e é muito importante a gente lembrar que quanto mais cedo alguma interferência, mais eficaz ela é. Então, se a gente consegue logo cedo perceber uma linguagem que não está desenvolvendo da maneira apropriada, ou
a criança não está aprendendo como esperado ou interagindo, e nós fazemos a interferência com profissionais, mais rápido mais eficaz vai ser essa interferência, né? É importante a gente lembrar também, assim, existe, falando sobre a questão dos marcos com os pais, eu falei sobre não ser ansiosos, mas também sobre se preocupar com o ambiente educativo. Então, um lugar onde a gente canta, onde a gente lê histórias, onde convive com outras crianças, tomar cuidado com o tempo de tela, no celular, o tempo, porque hoje a gente vê muito do desenvolvimento atrasando por uma falta de estímulo também. Então, teve um período que a gente tinha um excesso de estímulo, muitos pais que também não é, né, o adequado, porém, hoje também a questão da quantidade de telas, né, pós-pandemia aí, crianças pós-pandemia que acostumaram com isso, mas não só pós-pandemia, é comum hoje, há uma preocupação nesse sentido também. Só para não perder o gancho dessa questão do aprendizado, existe um momento específico ou um momento onde a criança pode receber o estímulo para aprender as duas línguas, para aprender o português e o inglês? Eu acho que essa é uma dúvida que fica um pouco também na cabeça dos pais, né? Olha, será que um não vai segurar o desenvolvimento do outro? Qual que é o impacto? É normal uma criança se desenvolver mais numa linguagem e menos na outra? Como corrigir também essas rotas, professor? Essa é uma pergunta super importante e comum, que as pessoas às vezes esquecem de perguntar, né? Assim, o momento para aprender duas línguas é qualquer momento. Então, é lógico, de novo, tudo é mais fácil na infância. Por quê? As janelas estão abertas, o desenvolvimento do cérebro está a 1000. E aí, tudo que você vai colocando, vai recebendo, vai colocando tudo na mesma gaveta, né? É possível aprender duas línguas em adulto? É possível, mas vai dar muito mais trabalho, porque você vai ter gavetas diferentes, mas sempre possível, entendeu? Agora, qual é a grande questão? Qual é o momento certo? Você pode trabalhar com bilinguismo desde que a criança nasceu. Às vezes, quando eu falo da escola, a gente faz uma opção de dar prioridade para a língua materna, para que os pais consigam, que a língua falada em casa, né? Para que os pais consigam interagir, saber o que está acontecendo ali, mas você poderia começar bilíngue desde que ela nasceu, sem problema algum. Atrapalha? Não, não atrapalha. O que acontece é que muitas vezes a criança, quando você fala com ela, ela vai responder para você a palavra que vem mais rápido na cabeça dela. Então, por exemplo, a gente tem lá a educação infantil que eles falam 80% em inglês. Eles estão falando o dia inteiro em inglês. Às vezes eles vão falar comigo alguma coisa e eles não lembram a palavra em português e eles falam em inglês. Então, às vezes eles vão falar, bye bye, por exemplo. É o que veio na cabeça dele. Não significa que ele não sabe falar tchau. Significa que ele falou aquilo que veio primeiro. E com o tempo, isso vai fazendo a transferência. Então, eles vão percebendo na infância. Quando eles são pequenos, eles nem percebem, eles vão... Às vezes, se você perguntar assim, a professora leu em inglês ou em português? Ele não sabe te falar, porque ele não percebeu a cognição aquele contexto. Já tá... Exatamente. E conforme ele vai crescendo, ele vai conseguindo separar o que é inglês, o que é português, o que são essas duas línguas, mas assim, não há um atrapalhar nesse sentido. Eu falo assim, ó, quando quem aprendeu uma segunda língua, né, como eu aprendi uma segunda língua, eu não sei falar assim, então eu aprendi a escrever português e depois escrever inglês. Eu aprendi a ler e escrever. E é esse o processo. Então, não tem o atrapalhar, mas tem o que aparece que as pessoas estranham eu uso aquilo que me vem primeiro. E acontece isso comigo também, acontece com os adultos também. Não lembro aquela palavra e eu uso aquilo que me vem primeiro, né? Também existem estudos que mostram, você me falando, eu lembrei, que assim, às vezes... quando eles estão porque o cérebro está evoluindo em duas línguas, pode ter, não significa que vai acontecer, algum momento do aprendizado que vai ser um pouco mais lento, e se você comparar uma criança monolíngue com uma bilíngue, pode ser assim, a monolíngue está aprendendo mais rápido. Porém, não é isso, o cérebro está trabalhando em duas línguas. Então, vai chegar um momento em que elas vão se igualar e a bilíngue pode até ultrapassar esse nível de aprendizado, porque é só uma questão de tempo. É uma coisa fantástica o nosso cérebro, né? Se a gente for por linguagens, por exemplo, e a gente entrar na questão da linguagem da música, é uma outra linguagem
que a gente também pode aprender, mesmo aprendendo inglês, aprendendo português, Sim. aprendendo espanhol. As caixinhas estão lá. Exatamente, na verdade nós estamos aprendendo o tempo todo, não é só, não dá para falar assim, no mundo não existe assim, agora nós vamos aprender matemática, agora nós vamos, essa é uma dificuldade que a gente tem quando fala em escola para o século XXI, né, o mundo não é dividido em caixinhas, nós temos que misturar essas caixinhas aí, né. Juliana, nesse final de semana tem aí um encontro de educadores realizado pelo FORCI, né? Uhum. Fale desse encontro. Nós estamos fazendo, assim, com orgulho falo do encontro, nós estamos fazendo o 4º encontro de educadores, então é o 4º ano que nós estamos fazendo esse encontro, e é uma oportunidade de partilhar nossas práticas. Como que nós chegamos com a ideia do encontro? Nós sempre fomos buscados, por ser uma prática diferenciada, a gente faz todo o nosso aprendizado baseado em projetos, visando os 4 pilares da escola, que é pensamento crítico, colaboração, cidadania e cultura. Então, olhando para uma prática que visivelmente é diferente, querendo resultados diferentes, muitas escolas nos visitam até hoje, e nós sempre tivemos as portas abertas. Então, com isso, surgiu a ideia de falar, vamos juntar um encontro onde nós podemos fazer tanto uma visita pela escola, para que as pessoas conheçam e vejam na prática acontecendo a nossa filosofia e a nossa metodologia, mas também com palestras, com workshops, com partilha e troca de experiência com os profissionais da cidade e da região. A gente tem gente aí do estado todo vindo, né? E também é uma oportunidade muito interessante, porque nós temos empresas, e eu quero aproveitar para agradecer, que investiram no ingresso solidário. Então, doaram ingressos, doaram inscrições para que toda a rede possa participar, todos os professores. Então, a gente conseguiu doações para que o pessoal das creches pudessem vir, para que a gente possa realmente partilhar toda essa experiência e essa prática com todo mundo que quiser e puder estar lá. Então, nós teremos aí palestras, teremos vários workshops que os nossos próprios professores partilham e coordenadores, nós teremos pessoas que virão de fora para falar, estamos com mais de 250 inscritos, 280 inscritos, mais ou menos. Então, estou bem animada. Juliana, nós conversamos, acho que na semana passada, com a Sara, e falamos um pouquinho a respeito do FORCI Learning, né, que acabou surgindo no momento em que ela quis fazer com que a experiência da FORCI extrapolasse o ambiente físico, né, da escola. É bem por aí mesmo que vocês estão trabalhando, e se for possível, fala para a gente um pouquinho do que isso está provocando extra-escola, ou seja, como é que vocês estão entrando com esse trabalho na comunidade, inclusive mesmo em escolas públicas, nos alunos que não fazem parte do corpo de alunos da FORCI? Nós temos realmente, a FORCI Learning nasceu dessa vontade de extrapolar os muros ali da FORCI, né, e partilhar tudo isso, e a gente tem tido muitas oportunidades com escolas privadas e públicas. Então, temos tido, assim, em diferentes municípios, visto os nossos profissionais indo lá, partilhando, aprendendo também com os profissionais da rede pública e de outras escolas privadas, e transformações no modo de aprender. Então, de começar a questionar muitas vezes o resultado que a gente quer, como aprender, colocar na prática. E estamos conseguindo, assim, resultados surpreendentes em todas as escolas, assim, tanto da rede pública quanto da rede privada, e indo lá no dia a dia, falando como nós podemos fazer esse desafio, enfrentar esse desafio. Lógico que dependendo da escola existe um desafio de investimento, De de estrutura, né? Porém, o que a gente sempre fala assim, a ideia não é se tornar uma outra FORCI, mas sim olhar daqui o que é que nós podemos aproveitar para esse seu ambiente adaptar. E tem sido, assim, riquíssimo para nós, e eu tenho certeza que para os municípios também. Juliana, antes da gente finalizar, essa questão de práticas de ensino inovadoras aí, né, colocando escola pública, privada, fale um pouco disso. Olha, vamos pensar assim, quando a gente fala em ensino para o século XXI e resultados, eu tenho falado muito de resultados, eu sempre comparo assim, o que nós queremos é um resultado de
É importante passar na prova? Mas nós não queremos uma escola que prepare só para isso. Nós estamos falando de mercado de trabalho que precisa de pessoas que saibam aprender a aprender, porque toda essa mudança do que tem no mundo, como é que a gente ensina esses alunos a saírem se mantendo atualizado, a aprender, ele vai num novo ambiente de trabalho, aprender a conviver ali, né? Aí tem como ensinar esses alunos a conviver, porque hoje em dia, não só hoje em dia, sempre foi difícil conviver com o outro, né? É difícil trabalhar em grupo, mas cada vez mais necessário no mundo cada vez mais complexo que nós estamos vivendo, né? E como ensinar esse aluno a resolver problemas. Então, eu sempre tento pensar assim, gente, como nós vamos pensar num futuro positivo, porque é muito comum quando fala do futuro só vir desastres, né? Mas nós temos que pensar em soluções para problemas. Então, se eu tiver alguém que só vai ficar reclamando e não pensar em problemas, vai ser difícil. Então, como pensar? Então, essas metodologias que se falam de metodologias ativas, de visão para o século XXI, é possível fazer em qualquer lugar, que é focar realmente em como conviver, em como aprender a aprender o tempo todo, em como buscar soluções, e isso é possível tanto na rede privada como na rede pública, como em qualquer lugar. Como eu disse, quais seriam os principais desafios? Nós temos hoje que lidar com a tecnologia, sim, porque ela é real, existe. Então, a metodologia ativa pode incluir a educação híbrida, o uso da tecnologia e tudo mais. E nem todo lugar a gente tem esse acesso para os alunos e profissionais. Porém, então precisamos aí ficar de olho para que as instituições públicas também invistam nisso. Mas isso é recurso. Realmente o olhar do professor, se a gente realmente investir na formação dos professores, o olhar do professor, do mediador, para esse dia a dia, de como é uma questão de mudar, eu falo o mindset, né? Que é o modo de olhar a vida, de modo de olhar a educação. Ô, Juliano, só para não perder o gancho, porque eu acho que é incrível como às vezes a gente tem alguns starts, né, quando você discute educação. Eu estava pensando aqui quando você dizia falava sobre a questão de relacionamentos e preparação das pessoas para relacionamento. Cada vez mais é preciso pensar no seguinte: a nossa geração talvez tenha se preparado para relacionamentos próximos. Ela conhece o chefe, ela conhece o diretor, ela conhece as pessoas com quem ela vai sentar numa sala para fazer reunião. Hoje, a pessoa está numa sala, entra o diretor lá de Singapura, entra o chefe lá de Nova York, ao mesmo tempo você precisa solucionar conflitos e muitas vezes com pessoas que você não tem a mínima noção de quem são. Então, imagina como se preparar, né, para entender esse relacionamento com pessoas com quem você quase não se relaciona. Você sabe que é por isso que um dos Cs, a gente fala, dos Cs é cultura, porque é uma cultura completamente diferente. Então, realmente, com a globalização e é assim também que nós chegamos no inglês. Então, muita gente pensa que a escola é bilíngue porque a Sara é americana, né, a dona da escola. E não, na verdade, a escolha do bilinguismo com o inglês é porque você precisa dessa língua hoje para poder... Ferramenta. Exatamente, para poder trabalhar, como você falou, com alguém em Singapura, com alguém na China, que seja, com alguém até nos Estados Unidos ou na Europa. Hoje a língua mundial é o inglês para essa comunicação. Então, conhecer a cultura do outro, respeitar a cultura do outro, conhecer a sua cultura para poder conhecer a cultura, para poder respeitar do outro, é fundamental. E conseguir se comunicar também né? Juliana, antes de finalizar, alguma outra informação? Olha, mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e a oportunidade de estar de ter nosso encontro aí, o 4º encontro que nós vamos ter esse final de semana. Infelizmente, as inscrições já acabaram, ou felizmente, né? Não dá pra dizer, infelizmente porque eu não posso convidar mais, mas felizmente porque realmente sabemos que vamos compartilhar com mais de 250 educadores aí, mas quero agradecer às empresas que investiram também para que essa prática seja partilhada. É isso que eu gostaria. E dizer que nós estamos com o Force Learning partilhando conhecimento, partilhando práticas de diferentes maneiras, tanto online, nós temos cursos online, como nós temos presenciais, com a rede pública, redes municipais, redes privadas. Então, se qualquer educador tiver interesse de conhecer um pouquinho mais, entrar em contato, porque nós temos diferentes maneiras de partilhar nossa prática. Muito bem. Obrigado aí, Juliana Storniolo, mestre em educação, pedagoga, especialista em educação bilíngue e diretora de ensino do Forci.
Obrigado pela presença, volte mais vezes. Eu que agradeço. Sempre bom falar de educação. Obrigada.